Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo em meu coração. Enche esta casa de sabedoria, enche esta casa de amor e perdão, enche esta casa de inteligência, enche esta casa de adoração. Espírito Santo, tu és bem-vindo hoje aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo hoje aqui. Derrama teu óleo, derrama tua unção. Espírito Santo de Deus, derrama teu óleo, derrama tua unção. Espírito Santo de Deus, na minha mente, em meu coração, no meu falar, no meu agir, meus pensamentos e intenções. Espírito Santo, vem sobre mim, tu és bem-vindo, amado Espírito Santo, querido Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo hoje aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo hoje aqui. Derrama teu óleo, derrama tua unção. Espírito Santo de Deus, derrama teu óleo, derrama tua unção. Espírito Santo de Deus, na minha mente, em meu coração, no meu falar, no meu agir, meus pensamentos e intenções. Espírito Santo, vem sobre mim, tu és bem-vindo, amado Espírito Santo, querido Espírito Santo, precioso Espírito Santo, eu te adoro. Espírito Santo, meu conselheiro. Espírito Santo, tu és bem-vindo, em meu coração. Precioso Espírito Santo, instrui-me, meu conselheiro. Espírito Santo, Ruach Elohim. Na tua presença eu sou curada, na tua presença sou restaurada, na tua presença as minhas fraquezas
Pai do Senhor, queridos, vamos ficar de pé e começar nosso culto. Amém. Se você chega um pouquinho mais cedo, nem que seja 10 minutos ou 5 minutos, você pode se unir a gente na sala de oração todas as sextas-feiras antes do culto. A partir das 7 da noite, nós nos encontramos para orar. Algumas pessoas chegam às 7h30, 7h40. Mesmo que você ficar 10 minutos lá, é melhor do que ficar conversando aqui, porque depois do culto a gente tem a oportunidade de conversar. É um convite que eu faço para vocês, tá bom? Então, toda sexta-feira, quando você chegar, em vez de vir para o santuário enquanto eles estão ensaiando, vá para a sala de oração, orar com a gente, porque oração é muito bom e prepara a gente para a presença de Deus. E por falar em oração, Jesus dizia no Sermão da Montanha: peçam, e lhes será dado; busquem e encontrarão; batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos abrir nosso culto em oração, então. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos, Senhor, ó Pai, por esta semana abençoada que tivemos, pelos trabalhos que executamos, pelas pessoas que ministramos, pela provisão, por tudo que Tu tem nos dado. E abrimos agora esse culto e esse fim de semana na Tua graça. Abençoa, ó Pai, essa noite a ministração da Tua palavra, o louvor, o altar, as crianças que estão sendo ministradas com a Sara. Abençoa, Senhor, ó Pai, os nossos diáconos que recebem as pessoas. Abençoa, ó Pai, as atividades de amanhã aqui na igreja, a escola de música, a oração das mulheres, a reunião da diretoria. Abençoa, Senhor, ó Pai, os cultos de domingo. Que a Tua glória esteja sobre este lugar. Nós abrimos esse culto no nome do Senhor. E aqueles que estão assistindo em casa, ou ao vivo, ou na mensagem gravada, oramos que Tu possas também abençoá-los nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor e louvá-lo nessa noite.
de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Sobre ti derramo meu amor, sobre ti derramo meu louvor, sobre ti derramo Queremos, ó Pai, nessa noite adorar o Teu nome, glorificar a Ti. E esses cânticos expressam a adoração do nosso coração. Louvamos o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer por essa noite. Queremos Te agradecer pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor. De olhos fechados, adora o Senhor. Diga para Ele o quanto você é grato a Ele por esse culto, por essa igreja, por essa noite, pela provisão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Adoramos a Ti. Adoramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus, Xandarabacurotossi. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. Derramamos o nosso coração perante a Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Uma das coisas tão boas que está na casa de Deus é adorar a Deus. Uma das coisas também tão boa quando a gente vem para a igreja e facilita muito o pregador que prega, e eu não vou pregar essa noite, mas facilita muito, é quando os crentes não sentam lá atrás, mas sentam mais na frente. Eu sei que tem gente que tem criança pequenininha e essas pessoas precisam de estar mais perto, mas é tão bom quando os crentes não sentam lá atrás. Então agora eu vou dar uma oportunidade para você cumprimentar 2 ou 3 pessoas, e quem sabe aquele que está lá atrás pode falar, sabe uma coisa, eu vou um pouquinho mais para frente. Cumprimenta um irmão, cumprimenta outro irmão, e você pode tomar o seu assento. Amém. Obrigado pelos que mudaram os seus assentos e vieram um pouquinho mais para frente, tá? Muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem isso. Obrigado, queridos. Pode sentar. Amém. É bom sentar mais na frente, porque sentar atrás, irmãos, sei lá. O meu pastor no Brasil, eu não sei se esse era certo, não, ele dizia que quem senta lá atrás é porque está com pressa de ir embora. Espero que esse não é o seu caso. Em Lucas capítulo 16, Jesus fala uma coisa difícil às vezes de entender. Olha o que Jesus fala. Lucas 16, verso 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar,
estes os recebam nas moradas eternas. Palavra difícil. Vou ler de novo. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Logo depois Jesus fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. E ele fala sobre o uso da riqueza desse mundo, do dinheiro. O contexto é dinheiro, porque ele fala claramente que não podemos amar a Deus e a mamon, ou as riquezas. O nosso dinheiro representa muito aquilo que nós cremos e os nossos valores. Aonde nós colocamos o nosso dinheiro é onde a gente crê. Se a gente é uma pessoa que guarda dinheiro é porque nós cremos em poupança. Se nós esbanjamos é porque nós cremos em esbanjar. Se nós gastamos em restaurantes caros é porque pensamos que isso é a melhor forma. E Jesus disse que existe uma forma da gente usar esse dinheiro para quando ele acabar aqui, nos recebam nas mansões celestiais. De que ele está falando? É claro que ele está falando do investimento na obra de Deus. É a única coisa que nós fazemos aqui na terra que tem um dividendo eterno. Então, quando nós entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, nós estamos usando esse dinheiro aqui com sabedoria, para que quando ele acabar, nos recebam nas mansões celestiais. Paulo diz que toda vez que a gente oferta a Deus, em Filipenses capítulo 4, ele diz que para que esse fruto abunde na vossa conta. É claro que ele não está falando de uma conta bancária aqui na terra, ele está falando de uma conta bancária no céu. Então, nosso dízimo e oferta é uma forma de nós investirmos na obra de Deus. Nesse momento, nós vamos tirar nossos dízimos e ofertas, querendo lembrar também que no próxima sexta-feira é a nossa conferência em missões. Esteja aqui, convide pessoas, vamos fazer uma grande festa. Sexta-feira, sábado, não falte, 6 horas. Culto e depois a feira com a exposição de comida de 4 países e no domingo de manhã o culto em conjunto. Semana que vem. Obrigado ao Pai pela oportunidade que temos de ofertar. Abençoa-nos à medida que a gente investe na Tua obra. Abençoa também o Teu povo nessa noite, à medida que a gente ouve a Tua palavra. Abençoa o Teu servo que estará trazendo para nós a Tua palavra que vem do Teu coração para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar a Deus. Paz, igreja, bem-vindo à casa do Senhor. Entendi o Fernando quando ele falou só a graça na sexta-feira, estou indo até agora. Eu falei, será que é porque eu que prego? Só a graça na sexta-feira, né, Fernando? Não, né, Fernando? Ah, entendi. Tudo é pela graça, né? Jesus é bom demais. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra em 2 Timóteo. Bem-vindo você que nos assiste, você que está conosco aqui essa noite. Bem-vindo mais uma vez à Igreja Mensagem de Paz. Hoje, dia 24 de janeiro de 2014, já quase acabando o mês. Primeiro mês do ano e quase indo embora. É uma sensação boa, mas o tempo ruim, que o tempo está voando. E a gente que vai ficando mais velho. Hoje eu vou comprar só cinto elástico agora. Hoje eu fui pôr esse cinto, estava na última medida, eu falei, que isso?
não tem mais medida no cinto. E eu acho que ele está encolhendo, não é eu que estou engordando. O cinto de couro encolhe. Com essa temperatura assim fria, lá no Goiás a gente diz que enginha, né? Aí fica mais curto, aí não serve na gente. Mas eu acho que é o tempo que está passando, as medidas vão mudando, a gente vai transformando. Mas que bom que poder ficar mais velho e mais sábio, né, irmão? Pelo menos isso, né? Já pensou? Porque velho e burro, aí misericórdia, né? Ninguém merece. A gente ficar mais velho, mas pelo menos mais esperto, mais inteligente, mais sábio. Que pelo menos assim a esposa não larga a gente, fica com a gente pela sabedoria. Eu tenho aí um texto que eu quero ler com vocês, mas eu quero pedir que vocês mantenham a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 3, porque a gente vai ver o contexto, como sempre é importante a gente olhar o contexto e ver o que Deus tem para nós essa noite, através dessa passagem. Verso de número 14, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Verso 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Carta de 2 Timóteo é uma carta muito especial, porque Paulo apenas escreveu 3 cartas específicas a homens assim, pastores, cartas pastorais, as 2 cartas de Timóteo e a carta de Tito. E são cartas importantes porque está falando com um líder da igreja, com uma pessoa que ele treinou, com uma pessoa que ele deixou no rebanho do Senhor. E as instruções de 2 Timóteo são as instruções bem especiais de Paulo, porque diferente das outras cartas, essa carta tem um peso de despedida. Paulo sabia que aqui se trataria dos seus últimos dias. A prova disso que a gente vê no capítulo 4, verso 6, se você tem a sua Bíblia aberta, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Paulo tinha convicção que dessa vez, por alguma razão, o Espírito Santo já havia tirado ele outras vezes, outras ocasiões da prisão, mas essa prisão que Paulo enfrentara agora, ele sabia que era a sua última prisão. Ele sabia que ele não ia escapar, que o Senhor ia levar, e ele já estava preparado. Até que no combate da sua carreira, ele estava consciente de que ele fez tudo. Verso 7 do capítulo 4, ele fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu estou pronto, eu fiz o que eu tinha de fazer. Eu tenho convicções que não ficou nada para trás. E nessa carta, então, ele quer passar para os seus discípulos, em especial aqui Timóteo, as suas últimas recomendações. Então essa carta tem um peso de despedida e uma certa dureza da parte de Paulo, uma exortação contundente. Paulo estava falando com Timóteo, se eram as últimas palavras de Paulo, Paulo queria passar a ele uma mensagem que fosse sacudir a vida desse jovem, que fosse trazer a ele realmente mais perto de Deus. E é com essa ideia que eu quero que você entenda a passagem que nós lemos hoje. Essa mensagem de Paulo a Timóteo traz esse peso de testamento. São minhas últimas palavras para você. Paulo está falando um momento muito importante, porque ele sabia que estava vindo não só os dias da sua morte, mas também tempos difíceis, que ele chama tempos difíceis. Se você ainda tem a sua Bíblia aberta, o verso número 1 do capítulo 3, a advertência de Paulo para Timóteo é importante, porque ele falou assim: preste atenção no que eu vou te dizer, Timóteo, porque saiba disso, verso 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, tempos complicados. Verso 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Destes, afasta-se também. Verso 6, são esses os que introduzem pelas coisas e conquistam mulheres instáveis, pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, ao quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele cita um exemplo do passado, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprováveis na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Paulo assim, Timóteo, vai vir tempos difíceis. E os últimos dias que Paulo se refere aqui, que são tempos difíceis, são tempos que a maioria dos teólogos entendem quando Jesus foi e até o seu retorno. Esses são os últimos dias. Paulo está dizendo então, esse período que a igreja está vivendo, essa era que a igreja vai viver, sim é uma era da graça, sim é uma era da oportunidade, mas são tempos difíceis, onde os homens, detalhado por ele aqui, terão essas características. E você percebe que, embora Paulo está falando para Timóteo, mais ou menos 2000 anos atrás, menos de 2000 anos, mas bem próximo de 2000 anos, parece que ele está falando com os homens dos nossos dias, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente tem contato diário. Os sentimentos do ser humano nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo, eram os mesmos dos nossos. Eu acho que por isso que essa carta se torna tão relevante, tão importante para nós. Paulo diz que os tempos serão difíceis por essas duas características. Uma, as pessoas, os homens do seu tempo, são homens que têm mais prazer nas coisas que lhe agradam, mais prazer em fazer aquilo que eles querem fazer, do que agradar a Deus. E também pelos falsos ensinos, como eu li do verso 3 ao verso 5. Surgirão tempos onde eles vão trazer pessoas que vão ensinar e eles vão se agradar disso. Continuando essa ideia, Paulo fala assim no verso de número 2 do capítulo 4, preste atenção. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo de repreender, repreenda, corrija, exorta, com toda a paciência e doutrina. Verso 3, pois virá o tempo em que, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir a mensagem da verdade. Vai chegar um tempo que essas pessoas com essas atitudes, com esse comportamento, vão buscar pessoas que agradarão o que elas querem ouvir. Ou seja, vão falar aquilo que elas querem ouvir, querem ser agradadas, ninguém quer ser confrontado. Eu estou lendo vários livros agora, porque comecei mais um semestre, e um dos livros que eu estou lendo fala sobre o chamado do pastor, e ele exorta esse escritor, a nós pastores, temos um compromisso com a verdade, a falarmos a verdade. E ele usa o termo que é bem comum para nós, doa quem doer. Ele fala, fale a verdade, como se Paulo estivesse falando para nós, pregue o quê? A sã doutrina, e a sã doutrina é a verdade. Nós precisamos estar sendo lembrados sempre que não existe um novo evangelho, irmão. Não vai surgir um novo evangelho, amém? O evangelho continua o mesmo. E o evangelho de Jesus começou com uma mensagem bem conhecida. Mateus 4,17. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Jesus começou o seu ministério chamando o homem ao arrependimento. E arrependimento é abandonando as coisas que eles tinham e trazendo uma nova vida, reconciliando-se com Deus, começando uma nova etapa. E Paulo está falando assim, olha, pregue, porque as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não gostam de mensagens assim. Eu preciso que você, nesses tempos difíceis, siga o meu conselho, Timóteo. Pregue essa mensagem. Não dê ouvido a essas pessoas que querem ser agradadas, querem ser paparicadas de certa forma. Fale a verdade. Os tempos que Paulo se refere a Timóteo são tempos difíceis também, porque existe uma mudança comum que acontece nas sociedades com o passar dos anos. Eu fui ver o que pessoas que estão estudando nessa área, já que não é uma área que a gente domina, ver o que pessoas, pesquisadores estão falando sobre as mudanças da nossa sociedade, principalmente essa. E você que acompanha aí Facebook ou qualquer outro tipo de
de network, você vê que sempre as pessoas estão fazendo comparações das gerações passadas com as nossas gerações presentes. E você vê hoje, alguém colocou brincando no recreio quando era criança e como as crianças brincam hoje. E coisas assim, você vê que há uma mudança constante nas gerações, o comportamento das pessoas. E é comum isso. E eu fui ver o que as pessoas que estudam sobre isso têm falado sobre esse assunto. E eu encontrei uma pessoa chamada Zygmunt Bauman, ele é alemão. Ele fez um estudo da sociedade contemporânea, da sociedade dos nossos dias. Ele afirma que nós estamos vivendo, nos últimos anos, uma transição entre um período histórico denominado modernidade sólida para uma chamada modernidade líquida. E ele explica: anos atrás vivíamos um tempo onde a solidez era estabelecida claramente como uma virtude. Era o preto no branco. Onde as pessoas eram elogiadas por serem sólidas, constantes, firmadas numa só verdade. Era o preto no branco. Quantos se lembram dos ditados que diz assim? Negócio. Eu dou a minha palavra. Hoje não funciona mais isso. A nossa sociedade não aceita esse tipo de comportamento. Eles querem, olha lá que o cheque não vale mais nada em alguns países, né? Pessoas dão cheque, devo, não nego, pago se puder. E aí vai. As pessoas têm um novo comportamento, é encorajado essa liquidez, essa superficialidade em vez da solidez. Eu conversava com o pastor Fernando sobre isso, e eu me lembro que isso é verdade. No Brasil, ele não sente isso porque ele é alemão, mas no Brasil eu me lembro que a sociedade passada havia uma característica bem peculiar, que era essa questão de estar constante no lugar. E o elogiado era aquele funcionário que participava de uma empresa durante 30 anos. Ele entrava para fazer carreira numa empresa. Quantos lembram de detalhes assim? Eu entrei, trabalhei 30 anos, estou formando, e havia uma festa para aquele empregado. Havia uma premiação para aquele empregado fiel, por 30 anos aquela empresa, 35 anos, então ele se aposentava. A pessoa entrava jovem como office boy e se tornava o presidente da empresa depois de 30 anos. E era algo da nossa sociedade. Nós vivíamos isso, essa modernidade sólida. Hoje, a sociedade que a gente vive é totalmente diferente, onde as pessoas encorajam justamente a mudança constante. Ficar no lugar por muito tempo, a pessoa é tida como acomodado. Você tem que fazer algo diferente, a vida, o mundo está andando, girando, e você está aí parado, você precisa estar. E hoje, por incrível que pareça, os funcionários elogiados são aqueles que estão em constante rotação, trazendo ideias novas de outras empresas e pulando de um lugar para o outro. E aquele empregado mais sólido, na maioria dos casos, principalmente na área tecnológica, não é bem visto. Eu estava esses dias com uma pessoa jantando em casa. Ele veio do Brasil, trazido por uma empresa dessa área de tecnologia, e pagou toda a mudança dele, trouxe família, trouxe tudo. Ele ficou aqui 3 meses, não deu certo, mandou de volta. A empresa não tem problema com isso. Eu falei, meu Deus, o custo envolvido, toda a questão de família envolvida. Eles não têm apego a nada, irmãos. É uma questão totalmente, a sociedade que a gente vive, a pessoa olha para você hoje, bem-vindo ao trabalho, amanhã tchau, não quero nem te ver. Não existe mais isso. É uma nova sociedade que a gente vive. Portanto, nós precisamos de entender o que está ao nosso redor para que a gente possa ter o comportamento correto. Porque sim, a sociedade muda, mas a palavra de Deus permanece a mesma, amém? Sim, os tempos são diferentes dos tempos dos nossos pais, dos tempos dos nossos avós, mas a palavra de Deus é a mesma. E nós temos que olhar para a Bíblia com a visão assim, ela é imutável, ela se aplica a qualquer geração, em qualquer época, em qualquer tempo. E os conselhos de Paulo foram assim, olha, eu quero que você atente-se ao que eu vou falar, porque vai vir tempos difíceis, nos últimos dias os tempos serão difíceis. E ele se refere a esses últimos dias como a nosso tempo, 2014. Paulo está falando conosco. Portanto, Paulo, os conselhos para Timóteo são bem aplicáveis nesses textos que a gente leu no início, versos 14 a 16. Quais são os conselhos de Paulo nos tempos difíceis? Nos tempos de constante mudança, onde as pessoas estão sempre sendo encorajadas a estarem participando de uma coisa nova, de uma novidade a cada dia, usando um termo bem popular, pulando de galho em galho. Qual é o conselho de Paulo a Timóteo? Que eu creio que se aplica para nós. Já que a palavra de Deus, ela é
uma palavra de Deus para nós. O que Deus está falando conosco nos tempos que a gente vive hoje? Primeira coisa que Paulo fala para ele, a solução para o problema de uma modernidade que está sempre em transformação, sempre mudando, é: apegue-se à palavra de Deus. Vamos dizer isso todos juntos? Apegue-se à palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você que você já ouviu isso várias vezes. O mundo que você vive hoje vai fazer de tudo para você não se apegar a esta palavra. Amém? Você vai estar 100% ocupado, você vai estar o tempo todo envolvido com alguma coisa, para que você não se apegue a essa palavra. Porque, de alguma forma, o inimigo das nossas almas, não vou dizer que é a sociedade que a gente vive, mas ele opera nesse mundo, ele sabe que este livro pode te mudar. Quantos podem dizer amém? Esse livro é a única ferramenta que existe no mundo físico, não estou falando aqui da questão espiritual, porque existe o Espírito Santo, mas no mundo físico, que pode transformar uma pessoa. Diga-se de passagem que os lugares onde essa Bíblia, que nós temos nas nossas mãos, entrou, foi totalmente transformado. Os países, as nações abertas para esse livro foram totalmente estabelecidas com mais justiça, com mais amor, com mais respeito. E a gente sabe que esse livro transforma vidas. Você é a prova disso, amém? E a verdade é que esse livro, ele funciona como um espelho, por isso que muita gente não gosta dele. Estava meditando em Tiago, porque hoje na hora do almoço, eu coloquei num daqueles canais evangélicos, o pastor John Rabi, eu esqueci o sobrenome dele, estava pregando em Tiago, e ele falava sobre o homem que olha no espelho. E me veio essa ilustração clara, a Bíblia é um espelho, onde geralmente o que você não gosta não tem nada a ver com ela, tem a ver com você. Amém? Você viu algo em você que você não gostou. Você observou algum detalhe que Deus está te mostrando que precisa ser transformado e você se incomodou. E por isso que muita gente se afasta e fala: não quero ver, não quero ler, porque os detalhes que ela me mostra não me agradam. Preste atenção que nesse ano na nossa igreja não estamos trazendo uma direção de leitura bíblica para todo mundo. Mas não estamos dizendo com isso que você não precisa ler esse livro. Amém? Pelo contrário, nós estamos dando detalhes de livros que nós queremos que você leia esse livro, porque tem a ver com as mensagens que estamos pregando. Mas é importante você estar lendo a Bíblia, porque de acordo com o conselho de Paulo a Timóteo, a primeira coisa que ele diz é: se apegue à palavra de Deus. Não com essas palavras, mas dentro do contexto que a gente vai observar mais uma vez. Por que ele falou apego? Por 3 razões. Primeiro, verso de número 14 que a gente leu, ele fala assim: vai vir tempos difíceis, vão vir tempos que as pessoas vão comportar-se assim, vão seguir os seus próprios ensinos, vão querer ouvir só as coisas que te agradam, mas aí ele fala esta palavra que nós lemos no início do verso 14. Mas você, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção. Quantos podem dizer amém? Vai vir muita coisa, vai vir muita mudança, vai vir muita informação, constantes transformações, mas você, meu servo, permaneça nas coisas que aprendestes e que tens convicção. Importante isso. O conselho de Paulo a Timóteo é direcionado para nós hoje. O que vamos fazer numa sociedade onde estão todos os dias informações novas chegando nos nossos lares? Vamos permanecer naquilo que aprendemos e que temos convicção. Ou seja, pode o mundo dizer A, B ou C, não é o que a Bíblia diz? Não me interessa. Pode as pessoas dizer isso está ok, não é o que a Bíblia diz? Não me interessa, porque não são as coisas que eu aprendi e não são as coisas que eu tenho convicção. Eu estou fazendo uma outra aula que tem a ver com o evangelismo numa sociedade contemporânea. E existe uma visão mundial, e existe uma visão mundial baseada na Bíblia. Há uma coisa que o mundo vê e que o mundo entende ser correto, que o mundo entende ser ok, e é o que a Bíblia, que é o que Deus nos deu como instrução, que Deus diz, não é ok. Amém? Não está ok. E é interessante que muita gente olha muitas vezes para o comportamento alheio para se dirigir. E Paulo está dizendo justamente, Timóteo, não siga essas instruções, permaneça naquilo que você aprendeu.
Com essa expressão, o apóstolo Paulo desejava lembrar a Timóteo que ele não havia apenas aprendido intelectualmente a verdade, mas que o conhecimento possuído por ele fora aplicado no seu coração pelo Espírito Santo e havia transformado o seu ser de maneira integral. Ou seja, você aprendeu e você tem convicção. O gabinete pastoral é um lugar muito bom. A gente sempre está ali aberto para receber quem quer que seja necessário, qualquer pessoa que queira estar conosco. Mas é um lugar também onde pastor conversa com pastor. Então eu estou sempre conversando com o pastor Todd, pastor Fernando, e a gente está sempre trocando as nossas informações. E cada vez mais a gente está se surpreendendo do que a gente vê no dia a dia, como igreja. E a gente fica pensando, fala assim, meu Deus, será que essas pessoas, porque de acordo com esse texto, elas aprenderam de alguma forma. Mas a pergunta é, será que tem convicção? Porque há uma diferença muito grande. Eu saber uma verdade e eu ter convicção e aplicar essa verdade na minha vida. Por exemplo, eu posso saber que está frio lá fora, alguém falou, eu observo o vento, mas não acredito. E eu vou para fora sem me proteger. Há uma diferença em saber a verdade. Eu estava dando uma aula sobre teologia da salvação, e a gente chegou ao assunto e falou assim, temos que crer em Jesus. Saber que Ele existe. Mas isso não é o suficiente. Porque crer em Jesus e saber que Ele existe, até os demônios creem. Até os demônios sabem que Ele existe. Mas não faz diferença se você não aplicar os ensinamentos de Jesus. Se você não viver como Ele disse, aquele que está em mim, né, aquele que foi enxertado nele, aquele que vive com Ele, deve andar. 1 João 2,9. Deve andar como Ele andou, na luz. Aquele que está no Senhor tem que andar na verdade, tem que fazer as coisas que Ele fez. Então, irmãos, essa ideia que nós precisamos de colocar no nosso coração para combater as coisas que vão surgir, os detalhes do mundo que querem colocar na nossa mente é, eu vou permanecer naquilo que eu aprendi e naquilo que eu tenho convicção. E Paulo vai além, ele falou assim, sabe o que você deve fazer nisso, Timóteo? Por duas razões. Primeiro, por causa das pessoas que te ensinou, que te passou esses ensinamentos. Paulo fala aí no verso de número 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de transformá-lo e torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo fala dessa maneira, Paulo está em mente um detalhe que ele fala no capítulo de número 2, se você aí quiser olhar comigo. Capítulo 2, Paulo expressando o seu desejo de ver Timóteo, ele fala aí no verso de número 4 e 5. Perdão, 1 Timóteo capítulo 1, versos 4 e 5. Quando ele está no início da carta, ele fala assim, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo apela para ele e fala assim, olha, permaneça na verdade, na palavra que aprendeste, que tem convicção, primeiro, porque você sabe de quem veio, são pessoas que te amam de verdade. A palavra que te foi colocada no coração veio de fontes de pessoas que querem o teu bem. No caso de Timóteo, veio da sua avó, veio da sua mãe. E mais, veio do próprio Paulo. No capítulo 3 que nós lemos, verso 10, ele fala assim, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Timóteo, você sabe que eu vivo o que eu estou pregando. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu estou dando a minha vida. Estou numa prisão por causa desse evangelho. Você sabe que esse evangelho lhe foi transmitido por pessoas sérias. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim, lembre-se dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus, que estiveram ali constantemente passando a verdade. Paulo está apelando para ele, falando assim, Timóteo, num tempo de modernidade, de transformação constante, fique naquilo que você aprendeu.
Não seja levado por tudo que é lugar, porque veio de pessoas que te amam de verdade. Sabe uma coisa? A palavra de Deus veio da pessoa que mais te ama nesse mundo, do próprio Deus. Deus te ama e Deus te permitiu ter acesso a essa palavra. E é tão interessante que a gente fala de amor, fala que ama a Deus, fala que Deus é a pessoa mais especial da nossa vida. E eu fico pensando, se você tem realmente uma pessoa que você ama e te manda uma carta, e você não pega a carta para ler, interessante isso, né? Você já pensou uma pessoa que você fala assim, eu amo a minha esposa, e ela me manda uma carta, eu não tenho cuidado de nem ler a carta, nem me atento à carta, não me interesso pela carta. Que amor é esse? A palavra de Deus é a carta de amor de Deus para nós. Nela está a revelação da salvação, do plano de Deus. E nós precisamos de ler a Bíblia. Ele fala assim, leia ela, se apegue à palavra, porque ela é aquilo que você tem convicção, que aprendeu desde criança, veio de pessoas que você ama. E não só isso, verso 16, que a gente leu. Ela é inspirada, diga comigo, inspirada. Ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Theopneutos. Theos, Deus, pneuto, ar, sopro. Toda a palavra é soprada por Deus. Toda a Bíblia foi soprada por Deus. Então ele diz assim, Timóteo, para um mundo de constante mudança, com ensinamentos que são trazidos todos os dias, bombardeando a sua mente, só há uma coisa que você pode fazer: se apegue à palavra. Se apegue porque você sabe de quem ela veio de pessoas que te amam, você tem convicção que ela é verdadeira, a experiência de vida que você tem com a palavra. E terceiro, você sabe que ela veio da boca do próprio Deus. A palavra que está na sua mão não é um livro escrito por homens, ela foi inspirada por Deus. E é esse cuidado que a gente precisa ter com a palavra de Deus. Estudando numa dessas classes, meu professor falava, sabe de uma coisa? É triste, mas a verdade é que, sem dúvida, essa palavra somente aberta assim não tem poder nenhum. São palavras, mas lida, movida pelo Espírito Santo, é tremenda. Mas talvez por não entender o poder que está nela, muita gente despreza, coisa que outras religiões não fazem. Eles têm o livro sagrado deles como algo muito sagrado. Eu já citei isso antes, não quero deixar ninguém triste, mas quero que você entenda, porque se não houver um cuidado no físico, quanto mais no espiritual. Há pessoas que esse livro foi para o banco do seu carro, ou talvez para o porta-malas do seu carro, no domingo passado, e está lá até hoje. Não é verdade? Do mesmo jeito. Se tiver em alguma página aberta, foi nas curvas que a pessoa deu. Abriu e está lá talvez. Né? Judas foi e se forcou. Misericórdia não é de Deus. A verdade é que muita gente não se atenta a isso. A verdade é que muitas pessoas não percebem que esse livro é inspirado por Deus. Ler a palavra de Deus, irmãos, é ter Deus falando com você. É ouvir a voz de Deus. E Timóteo está sendo orientado por Paulo dizendo o seguinte: não há outra coisa que você pode fazer contra tempos difíceis, contra uma sociedade que está constantemente modernizando-se, transformando, trazendo novas ideias. Apegue-se à palavra, porque você sabe, você tem convicção que ela é poderosa. Paulo diz em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu estou convicto que essa palavra tem poder. Eu estou convicto que essa palavra pode transformar. Eu acredito que muita gente vive da forma que vive porque não tem contato com esse livro. Como disse, eu acho que Moody disse isso. Ou o pecado, ou esse livro te afasta do pecado, ou esse pecado te afasta desse livro. Não é verdade? Ou o pecado vai te tirar cada vez mais distante desse livro, ou esse livro vai te tirar cada vez mais distante do pecado. Isso é uma verdade. Porque quanto mais você precisar, nos tempos difíceis, de ferramentas que vão te ajudar a como criar seus filhos, a como se comportar como homem de Deus, como marido, como homem de negócio, as instruções estão aqui. E não tem como se nós não nos apegarmos a essa palavra. Eu trago essa palavra no início do ano porque é uma instrução de Deus para essa igreja que a gente deve continuar lendo a Bíblia.
que a gente deve estar seguindo os conselhos da Bíblia, tendo convicção do que está sendo escrito, que foi escrito nela, é de Deus para nós. Não tentar manipular a palavra, não tentar distorcer a palavra, mas nas dúvidas buscar conhecer o que o texto diz. Há pessoas porque não aceitam, olha o que diz naquele texto que eu falei para vocês, né? Capítulo 4, verso 2, tendo o quê? Coceira nos ouvidos. Tem pessoas que não conseguem, então elas vão buscar o quê? Não, eu preciso de alguém que pregue diferente. Irmão, esteja num lugar onde a palavra de Deus verdadeira é pregada. Onde o próprio Deus está falando, se incomodou porque há coisas em nós que precisam ser transformadas. O homem pecador que habita em nós não gosta da palavra. O homem cheio de limitações por causa do pecado não quer ser confrontado, mas ele precisa. Deus sabe que ele precisa. É através da convicção do Espírito e dessa palavra que a gente é transformado. Como disse o apóstolo Paulo, a gente lendo Romanos essa semana passada, como eu saberia que estava errado se a lei não tivesse me dito? A lei veio mostrar, para que eu pudesse entender, estou condenado, estou perdido, o que vou fazer? Graças a Deus por Jesus que pagou o preço por mim. Graças a Deus que Jesus se revelou ao mundo para nos salvar. Mas eu não posso esquecer que essa palavra me mantém perto de Deus. Eu não posso esquecer que é a única forma de estar próximo de Deus. Conclusão, eu digo, Timóteo vivia num tempo em que as falsas doutrinas se proliferavam, assim como naquele tempo nós vivemos tempos onde falsas doutrinas se proliferam. A verdade é que eu não sei quais doutrinas estão surgindo, estão às portas nesse ano. A verdade é que aqueles que conhecem a palavra, que estão firmados na palavra, que têm convicção da palavra, não vão ser levados por todo o vento de doutrina. Não vão estar saindo atrás de novidades, porque eles sabem, o Deus que eu sirvo está aqui. O Deus que fez todas as coisas pode falar comigo aqui e agora. Eu não preciso pegar o telefone, ligar para ninguém. Eu não preciso ir para lugar nenhum. Deus vai falar comigo aqui, porque Ele se revela na sua palavra. Timóteo, apegue-se a essa palavra. Tenha convicção do que está escrito nela. É a única forma de você vencer os tempos difíceis. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero que você pense em quantas pessoas morreram durante séculos e séculos para que esse livro chegasse às suas mãos. Há países, regiões no mundo que a gente vive, no século 21 hoje, e um cidadão não pode pôr a mão num livro como esse que você tem, acesso tão fácil e não dá valor. E a gente está querendo um avivamento de Deus, está querendo ver o mover de Deus. Mas capítulo 10 de Romanos, Paulo diz, como ouvirão se não houver quem pregue? Como vai haver arrependimento se não tem palavra? E como vai ter palavra se a gente não estiver em contato com a palavra de Deus, se não apegar-se a ela? Cada crente, cada pessoa, uma Bíblia viva andando pelo mundo. Por aquilo que você lê, você aprende, você guarda. Como disse o salmista, guardei no verso 105 do Salmo 119, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 11, 105, é luz para os meus pés é a tua palavra. Sabe, irmãos, a gente precisa ter a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus. Para que na hora das decisões que o mundo oferece, os tempos difíceis, onde as pessoas são blasfemas, desobedientes, ingratos, amantes de si mesmo, a gente possa dizer, a palavra de Deus me instrui que eu não devo fazer isso. Eu devo me apegar à palavra, porque ela é a única fonte que eu tenho direta de Deus, física, para que eu possa saber a vontade de Deus. O diabo vai fazer de tudo para você não se apegar a essa palavra. Mas ouça o que Deus está te dizendo. Os últimos dias da igreja, os crentes foram orientados a se apegar a essa palavra, porque ela é inspirada por Deus. Ela é um conteúdo de vida para você. Eu oro que você possa, este ano, fazer talvez o que você não fez no ano passado. Lê a sua Bíblia.
A gente, como pastor, faz o nosso trabalho. A gente, como disse aqui, o apóstolo prega a palavra, em tempo, fora de tempo, corrige, exorte com toda a paciência a sã doutrina. Mas cada um tem uma obrigação de se apegar a essa palavra para se proteger, para guardar a sua casa, para andar nos caminhos que o Senhor tem. Pai, eu oro que isso possa ser, Senhor Jesus, uma realidade na nossa igreja. Senhor, nós queremos sim viver num tempo bom de modernidade, mas não queremos ser uma sociedade líquida. Pessoas inconstantes, pessoas, ó Deus, superficiais, pessoas, ó Deus, sem raízes na verdade. Deus, eu oro que isso possa mudar no nosso meio, Senhor. Senhor, é um apelo no nosso coração por mudança, mas essa mudança vem quando a gente se apegar à Tua palavra. Muda o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Coloquemos de pé, queridos. No domingo passado nós pedimos que você lesse 10 capítulos de Romanos para terminar, Romanos capítulo 7 a 16. Se você não leu, ainda há tempo de você ler amanhã. A leitura vai nos preparar para o domingo e também a nossa leitura dessa semana. Então, se você não leu, encorajo você a ler. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. Esse ano nós estamos fazendo uma leitura mais resumida, menos livros, menos capítulos, para facilitar e todos lerem a Bíblia. Às vezes é 1 capítulo ou 2 capítulos por dia, segunda a sexta, o que não é muito. Então encorajo você a fazê-lo. Toda sexta-feira nós sempre terminamos o nosso culto no altar. O tipo de mensagem pregada hoje é uma mensagem mais de reflexão. Então é na questão de vivê-la, viver a leitura da palavra, se apegar à palavra, é o desejo de Deus para nós. Contudo, ao terminar, nós estaremos aqui, se alguém precisar de oração, nós estaremos aqui para orar por qualquer pessoa que precisar nessa noite. Pai, muito obrigado pela leitura, pela manifestação da Tua palavra, pela palavra pregada. Ajuda a gente a viver essa palavra, a gente se agarrar à Tua palavra. O termo usado é apegar a palavra. E apegar a palavra é fazer dela parte da nossa vida. É amar a palavra, é viver a palavra, é ler a palavra. É guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Pai, Senhor, às vezes eu penso quantas pessoas que vêm à igreja leem realmente a Tua palavra, quantos realmente têm amor pela Tua palavra. Que cada membro dessa igreja que ouviu essa mensagem possa se apegar à Tua palavra nos tempos difíceis que nós vivemos e passar essa herança para os nossos filhos, em nome de Jesus. Leva-nos na Tua paz, despede-nos e traga-nos de volta nesse domingo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua graça e o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Novamente, se alguém precisa de oração, nós estamos aqui prontos para abençoar a sua vida também. Deus abençoe, a paz do Senhor.